seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre Duna parte 2, só que dessa vez eu vou falar sobre as grandes diferenças que o filme tem do livro, principalmente com relação a Shani, né, que é a personagem da Zendaya, mas não só, tem alguns direcionamentos que acabaram mudando. Eu falei brevemente no meu vídeo anterior, mas aqui eu vou me aprofundar em algumas questões, ou seja, vão ter spoilers sobre o segundo filme, então se ainda não assistiu, fica aí avisado. Lembrando vocês que eu tô fazendo vários vídeos de Duna aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. E vocês viram, né, no meu vídeo anterior, gente, eu não conseguia parar de falar. É tanto detalhe esse filme que é capaz da gente ficar falando dele até o filme 3, pelo menos quando confirmar. Espero que o Warner confirme logo, né? Pelo menos até o momento que esse vídeo está gravado ainda não confirmou, mas deve vir logo. Acho que o principal ponto pra falar sobre essas grandes diferenças que o Duna parte 2 tem com relação à parte, né, que adapta ali do livro, a título de curiosidade, caso você não saiba, né, o filme ele é baseado no livro do Frank Herbert, de mesmo nome, e esse primeiro livro, ele é um livro enorme, então o Denis, ele fez essa história sendo dividida em 2 filmes, então a gente teve ali o Duna parte 1 e agora o Duna parte 2, que é quase uma divisão exata ali do livro, né. O filme Duna parte 1, ele pega um pouco mais da metade do primeiro livro, só que para fazer o Duna parte 2, o Denis Villeneuve, que é o diretor e também fez parte do roteiro do filme, ele considerou a visão do Paul Atreides, do Frank Herbert, no segundo livro, O Messias de Duna. Em uma entrevista, antes mesmo do filme ser lançado, ele tinha falado que quando Frank Herbert escreveu o livro e depois quando o livro foi lançado, ele ficou desapontado com a forma que algumas pessoas viam o Paul Atreides, que na época ele sentiu que essas pessoas elas falavam do Paul como um herói, e pra ele era um anti-herói, ele era uma figura sombria, e o livro foi um aviso pra ele sobre uma figura messiânica, e por conta disso ele escreveu o Messias de Duna pra corrigir isso, essa visão que as pessoas tinham do Paul Atreides, e para as pessoas entenderem a sua intenção. Aí o Denis complementou falando que ele conhecia essa história e ele teve o benefício de ter lido o Messias de Duna, então ele escreveu a parte 2 tendo isso em mente, e ele também complementou sobre a personagem da Shani, que é a principal mudança. Então o Paul, ele também tem suas mudanças aqui. Se você assistir ao filme com base no que você leu do primeiro filme, de fato ele vai ser um personagem bem diferente, mas se você tem o Messias de Duna, você consegue compreender como que esse trabalho ele já foi previamente trabalhado aqui no parte 2. Então a gente tem um Paul que ele traz esse quê de vilania, né, que eu tinha comentado no meu vídeo anterior, que na realidade é uma complexidade que o personagem tem. Inclusive, gente, o Messias de Duna, eu acho que tem passagens muito simbólicas com relação à persona do Paul, a quem ele se tornou, também muito com a relação da família dele, que eu acho que vale a pena ler, caso você queira, mas que eu já digo pra vocês que no terceiro filme vai ser muito interessante de acompanhar. E aí, complementando, inclusive, essa fala, né, do próprio Denis, é por isso também que ele dá tanta ênfase nas Bene Gesserits, porque como o Frank Herbert no Messias de Duna, ele acabou desenvolvendo mais o que essa figura do Paul, o que representava, a escolha dele e tudo mais, também tá muito no entorno religioso e político da escrita do Frank Herbert. Então ele antecipa isso aqui em Duna 2. Então por isso a gente tem um foco maior ali na própria Jéssica, que eu tinha comentado e que eu já tinha amado. E a Jéssica mesmo, ela também tem pequenas mudanças. Por exemplo, no momento que ela se torna a reverenda madre dos Fremen, no livro ela não é tão obrigada. Na realidade, é meio que ela vê uma oportunidade de estar ali, né, com eles, e tem até, não é bem um flerte com o Stilgar, mas em Duna, que foi algo que o filme deixou completamente de lado, pelo menos do meu ponto de vista, ou não ficou macetando isso com o público, né, é que eles falam muito sobre alguns homens ter mais de uma mulher. Então o Stilgar, ele tinha várias mulheres, que ela pensa, né, falando tipo, eu acabei de perder o Leto e tal, e ele brinca falando assim, não, a gente pode ser bons amigos, a gente não precisa se relacionar, né, e isso também é algo refletido ali na Shani, né, na diferença da mudança. Já vou chegar a falar da Shani, porque antes eu queria falar da Alia. A Alia, ela é uma das personagens que mais é modificada nesse final de Duna parte 2 do filme, porque no livro ela nasce, ela chega a nascer na história, ela tem ali seus 2 anos e tem algumas situações que ela acaba sendo substituída aqui no filme. Então, por exemplo, no momento que a gente vê o Fade Haltar falando que a Shani é tipo o pet, né, a protegida, né, do Paul ali, na realidade ele se refere a Alia nesse momento no livro, e quem mata o
Barão é a Lia. Eu honestamente acho que faz muito mais sentido o Paul, até pelo contexto de construção da guerra aqui. Também não sei se eles fariam uma criança de 2 anos matando ali, né, o Barão, que na realidade faz sentido por uma característica da personalidade da Lia. Eu não vou me adentrar muito em questões da personalidade dela, mas uma das coisas que eu já tinha falado no meu vídeo anterior é como eles trabalharam a origem dela muito perfeitas aqui nesse parte 2. Então, a cena que a gente vê, por exemplo, ali a Jéssica tomando a água da vida, como o Denis já tinha mostrado a personagem de forma visual desde o início do filme, né? Aqui a gente vê um momento em que ela acaba também sendo afetada por esse líquido, tanto que a partir disso a gente vê muito da Jéssica ali no filme conversando com a Lia. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Como o livro constrói, mas eu também acho que é muito uma questão de interpretação. Mas o que eles falam no livro é que elas compartilhavam uma conexão como se fosse uma consciência neural. Então o Denis ele só traduz essa interpretação com a fala ali, diferente do livro, né, que a gente tá lendo. E essa conexão também diz muito sobre a personagem e sobre como ela é tratada daqui pra frente, após seu nascimento. Na realidade, eles até trazem uma palavra aqui no filme com relação ao Paul e não a Lia. Uma das coisas que eu tinha comentado, inclusive, né, é que a passagem de tempo do filme é diferente do livro. No livro, o Paul, ele fica bem mais tempo ali com os Fremen, né, tem uma passagem de 2 anos, e depois, em O Messias de Duna, a Lia, ela tem em torno de 15, 16 anos, mais ou menos. Acredito eu que talvez eles tragam ela ali com seus 18 anos, que ainda assim é uma idade muito nova, até porque tem algumas passagens assim que acaba sendo uma personagem sexualizada no livro. Também lógico, né, considerando que o livro foi escrito em 1965. Pelo que o próprio Denis tem trabalhado as personagens femininas, então é capaz deles pegarem nessa idade, nesse ponto de virada aí dela, e também justificar a escolha da Anya Taylor-Joy no papel. Mas devo dizer aqui também, né, a Anya Taylor-Joy, ela fez o Gambito da Rainha. Não sei se vocês assistiram, se não assistiu, assiste, é uma excelente minissérie da Netflix e ela tá maravilhosa. Ela faz uma personagem que tem uma timeline de passagem de tempo, então ela interpreta ela desde a adolescência. Então tem forma sim de você caracterizar quando você precisa de uma atriz adulta e fazer com que ela esteja na timeline desde a sua adolescência. Mas como Duna Parte 2 teve uma timeline mais linear, né, não teve passagem de tempo, eu acredito que eles vão passar o tempo assim logo para a idade que eles querem que a Lia tenha, mesmo que seja diferente do livro. Então pode passar, por exemplo, 20 anos, sabe? E aí, gente, foi o que eu já tinha falado no meu vídeo das redes sociais. Quando anunciaram que a Anya Taylor-Joy seria uma personagem de Duna, todo mundo pela roupa dela já sabia que ela seria a Alia, irmã do Paul, mas eu tinha comentado que eu acreditava que ela ia aparecer super pouco, ou que fosse uma cena pós-créditos, apesar que Duna não tem cena pós-créditos, né, mas que pelo menos seria numa ceninha pequena, algo muito similar a Zendaya ali no filme 1. Dito e feito, né, foi isso que aconteceu, mas fiquem despreocupados porque a Alia tem uma importância enorme no livro 3, enorme, então ela vai aparecer bastante, não foi à toa a escolha da atriz de ser uma atriz importante, então vai ser bastante interessante, estou bem curiosa inclusive de como vai ser a interação dela com o Paul. E aí a maior das mudanças, né, é justamente a história da Shani. Aqui no final do filme, a gente vê que ela termina extremamente brava com o Paul e sozinha, né. Eu acho que a personagem dela vai ter muitas diferenças de direcionamento mesmo, mas a gente não deve esquecer que o próprio Paul já falou que viu em uma das suas visões que lá no futuro ela compreenderia. Então, eu não sei se de repente eles vão aproveitar essa passagem de tempo pra de repente o Paul falar: ah, ela ficou muito tempo brava comigo, e dar partida daí, uma retomada de uma relação. Eu acredito que como eles não têm feito essa relação, né, de homens terem muitas mulheres, ela não fique nesse papel de amante, talvez eles tenham algum tipo de recaída, sabe? É aqui que vai ter maiores mudanças, e como eu comentei, né, na entrevista, o próprio Denis falou que a Shani é a que mais tem diferenças. Nessa entrevista, ele disse que foi por isso que a personagem Shani é um pouco diferente na adaptação
e no livro, e que isso ajudou a trazer a intenção inicial do Frank Herbert pra tela. Em outra entrevista, o diretor chegou a se aprofundar um pouco mais sobre essas diferenças da Shani. O Denis falou que o filme é estruturado na história de amor entre o Paul e a Shani, e a ideia era ter certeza que eles descobririam a história do Paul através desse relacionamento, e que o ponto de virada muito específico do Paul seria visto mais ou menos da perspectiva da Shani. E essa é uma mudança muito importante, que ele mudou a natureza da personagem para criar uma perspectiva com a qual ele espera que o Frank Herbert teria concordado para atingir o objetivo da história. A Shani realmente é uma das personagens com mais mudanças aqui, e eu tenho dois caminhos para a personagem a partir do que o Denis construiu aqui nesse filme. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre, tipo, teorias parte 3, só que nesse caso específico, eu precisaria me adentrar mais do que acontece em O Messias de Duna, então seria possíveis spoilers pro próprio filme, pra história dos personagens, não relacionado a como que termina o livro, mas quanto à história do que se passa. Mas aí eu deixo vocês avisados, deixo aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. Mas o que eu tenho a falar, por enquanto, que eu posso falar abertamente, que é relacionado ao primeiro livro, como tem essa passagem de 2 anos, o Paul e a Shani, eles também têm um filho, só que esse filho, ele acaba morrendo ali na revolta dos Fremen. E toda essa questão do Império ali, dele casar com a princesa Irulan, é meio que consentido por ela. Ela meio que sabe disso e ela acaba ficando meio como amante dele. Mas é aí que eu falei, né? Aqui em Duna, né, na adaptação do filme, eles não têm construído muito essa relação dos homens terem mais de uma mulher. Eles trazem até um pouco, por exemplo, do Leto, que deveria ter casado com a Jéssica, e eles tiveram o Paul, né, que eles deviam ter oficializado, porque ela vivia ali com ele como esposa e tudo mais. Então, assim, por isso que eu falo, pra mim tem 2 direcionamentos muito claros a partir da construção do filme aqui pra Shani, inclusive pelo contexto religioso que é inserido desde esse filme aqui. Eu, honestamente, eu gosto muito da visão do Denis com relação à obra, né, do Frank Herbert, porque eu acho que acaba se tornando uma visão mais sóbria. Então, tem situações que a gente consegue muito facilmente, apesar de ser uma obra sci-fi, trazer pra gente, porque ela não é muito inserida de muitas tecnologias, né, como as obras sci-fi, que geralmente Cyberpunk traz, né? Então você vê a tecnologia, por exemplo, ali com os Harkonnen, né, deles mexendo com computadores, a própria máquina que eles escolhem ali, a especiaria, já é, né, uma máquina mais tecnológica dos Harkonnen, e lógico, né, também o ano que se passa, 10.191, se eu não me engano, e os Tópteros, a gente tem sim algumas relações de tecnologia, mas ainda assim eu acho que é uma adaptação muito sóbria, a ponto até mesmo dele tirar algumas complexidades da história, como por exemplo os Mentats. Eles existem sim no filme. Lá no primeiro a gente vê que o Leto tinha um Mentat do lado dele. Pra quem não sabe, os Mentats é como se eles fossem computadores humanos, então eles conseguem projetar coisa, né, como um computador projetaria, faria uma projeção. Não quer dizer essencialmente que é tipo uma visão como a do Paul e tudo mais, porém creio eu que pode ser algo introduzido com mais precisão no terceiro filme, porque tem um personagem de grande importância que eles teriam que trazer o desenvolvimento, mas aí, assim, tá no terceiro filme, isso permite, né, com que eles abranjam outras questões, assim como no próprio filme 2. No filme 1, por exemplo, eles já falam o que é especiaria, o que são os vermes, eles têm a construção mitológica, né, do que é Duna, e aqui no segundo eles acabam expandindo, então eles trazem a água sagrada, a água da vida, um pouco mais a fundo das simbologias Fremen, as Bene Gesserits também, elas são bem mais desenvolvidas aqui, então não seria nada difícil deles introduzirem de forma mais aprofundada os Mentats no terceiro filme. Enfim, pra mim essas foram as mudanças mais simbólicas que o filme trouxe. Eu gosto muito do trabalho do Denis, como eu falei, eu acho que ele é um trabalho mais sóbrio e traz uma facilidade de compreensão para esse universo sem tirar a essência dele. Gosto do direcionamento da Shani, e se vocês quiserem a gente conversa um pouco mais, mas eu quero saber de vocês, teve mais alguma diferença que você acha importante, que eu acabei não falando aqui, e o que você mais quer ver no filme 3, caso você já tenha lido Messias de Duna. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!